2 anos do desastre ambiental na Lagoa da Conceição. Fez assim, né? O tempo voou. Kelly Borges traz informações sobre esse assunto agora. Oi, Kelly. Então, Polito, eu estou exatamente aqui na Servidão Manuel Luiz Duarte, onde foi o grande estrago que a gente percebeu aí, né, há 2 anos atrás. Aconteceu justamente aqui, nesse ponto, né, porque veio lá de cima, quando essa barragem rompeu, trazendo todos os dejetos e varrendo, na verdade, tudo o que tinha pela frente. 35 famílias foram fortemente atingidas, prejuízos materiais, prejuízos financeiros. Hoje mesmo eu conversava com uma dessas moradoras daqui e ela dizia que até hoje, quando ela escuta um barulho de água diferente, ela já fica apavorada, com medo que aconteça uma nova situação como a que foi vista aqui nesse desastre ambiental há 2 anos, exatamente hoje, fazendo aí, completando, né, esse aniversário de desastre, na verdade, porque não é nada comemorativo. E para falar a respeito de tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, está aqui ao meu lado a presidente justamente da Casan, que é a Roberta Maas dos Anjos. Roberta, muito boa tarde. Nesses últimos 2 anos, o que vocês conseguiram reorganizar e efetivar de benfeitorias aqui, principalmente para esses moradores que foram fortemente atingidos? Boa tarde. É até bom frisar que naquela época, né, a gente não tinha um muro ali na nossa lagoa. Nossa lagoa ela era só cercada pela areia das dunas. E assim como a gente está tendo agora essas chuvas, né, no nosso estado, a gente vê agora a região do Vale, principalmente, recebendo essas chuvas. A gente teve recentemente aqui em Florianópolis e aquele dia realmente veio uma chuva forte, carregando a areia da duna para baixo. Então, a Casan, né, no primeiro momento, se preocupou em atender os moradores aqui da rua. Os próprios servidores ajudaram a reconstruir as casas, a fazer toda a limpeza. Fizemos trabalhos psicológicos, né? Falou bem aqui que as pessoas ainda sentem aquele barulho da chuva, né? Então, a Casan pagou psicologia para os moradores, toda a questão de medicina, acompanhamento. E a gente refez, então, a rua como um todo. A principal, a Casan, a principal ação da Casan foi focar na segurança dos moradores. Então a gente construiu um muro verde com a própria areia da duna, concreto, um muro totalmente integrado ao meio ambiente e sempre com essas conversas com a Floran, que é o órgão responsável aqui da região, para poder então também trazer toda a segurança ecológica, né, ao meio ambiente aqui no Parque de Dunas. Então hoje o muro está reconstruído, tem todo um estudo também que a Casan fez com a FAPESP, com a universidade, investimento, né, de 3 milhões. A Casan já desembolsou 600 mil para 38 pesquisas da Universidade Federal, trazendo também toda essa questão das pesquisas que os moradores pediam. Podemos fazer reuso da água, o que a gente pode fazer na parte de educação ambiental, conscientização, conversa com a própria população daqui da Lagoa da Conceição. Então a Casan também vem focada nessa questão de conversa com os moradores. É importante também lembrar que a Casan tem um projeto aqui, o Trato pela Lagoa da Conceição. Foram mais de 2.600 vistorias em loco, em cada casa, comércio, 5 mil famílias já foram atendidas, fazendo essa questão de conversa, onde a gente já constatou que metade da população aqui não tinha a ligação correta. Então a Casan disponibiliza a rede coletora de esgoto, disponibiliza o abastecimento de água, mas é importante que as pessoas conheçam que a prefeitura também fiscalize a drenagem para que traga segurança também para que as pessoas tenham essa ligação feita da maneira correta. Roberta, essas famílias, elas foram indenizadas? Foram. Em menos de 1 ano, a Casan já tinha indenizado todas as famílias, tanto em dano social, né, dano moral, tão falado, né, as pessoas receberam uma ajuda também para a questão do dano social, o dano moral, e também a própria recuperação das casas, né? Então a Casan pediu para as famílias levantar o orçamento, fizeram 3 orçamentos, a Casan fez um edital de chamamento, eles apresentaram toda a documentação, o que eles tinham nas casas por meio de fotos, e todas as famílias foram indenizadas. A Casan também disponibilizou o cartório aqui para a região, porque a gente sabe que muitos perderam documento também. Então a Casan também pôde fazer essa questão com os cartórios de recuperar a identidade, documentos até das residências, né, documentação dos imóveis. Então todo esse apoio de restabelecer o que as famílias tinham, tudo foi feito. Em relação à própria servidão, a gente consegue perceber uma marcação muito forte ali no chão de justamente onde ela foi recuperada e a partir daquele ponto não houve uma revitalização. Os moradores até questionaram isso hoje quando eu estava andando por aqui, se vai existir, né, o trato em toda a servidão. Vai, até naquela época, né, há 2 anos, a gente revitalizou aquela região também, só que como ainda tem muito acesso de caminhão, que a gente ainda está terminando ali a questão da recuperação ambiental,
Então, a gente recuperou toda, mas aquele trechinho que está sofrendo a interferência por conta dos caminhões, terminando essa parte, a Casan vai recuperar novamente para que tenha a rua completamente sadia. Roberto, uma última pergunta rapidinho, se você puder me responder. O tempo está apertado. Em relação, se vier a acontecer uma situação, tem como essas famílias correrem daqui? Existe um acionamento de emergência? A Casan ela fez um sistema de drenagem onde hoje, quando chove muito, a água ela é direcionada para dentro da duna, não vem mais para o lado da rua. Então hoje é totalmente seguro, né? As famílias elas têm conversas diretas com os funcionários da Casan, a gente tem os telefones. Se acontecer, a gente tem como avisar com antecedência, mas não vai acontecer porque hoje a água está destinada para dentro das dunas, não mais para a servidão. Muitíssimo obrigada pelas informações. Polito, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Kelly Borges, com informações ao vivo. Informação importante que veio agora, né, na última pergunta feita pela Kelly. Interessante observar. Fizeram o tipo de ladrão, então, né? Se acontecer um extravasamento, a água vai para a direção oposta daquela que veio no momento em que aconteceu a tragédia 2 anos atrás. Esse ponto que foi salientado pela Roberta Massa dos Anjos, que é a atual presidente da Casan, é interessante, né? Porque mostra que sistemas de segurança foram criados depois de tudo que aconteceu e servem como uma grande reflexão para outros pontos onde existem lagoas de evapofiltração semelhantes. De repente, medidas como essa, aparentemente simples e funcionais, possam evitar futuros problemas. Reflexão para os órgãos públicos, né? E você que tem filhos,